2. A estalagem Old Star. Janeiro a fevereiro de 1807. Quando a carruagem saiu pelo portão majestoso de Mr. Norrell, Mr. Honeyfoot exclamou: "Um prático da magia na Inglaterra, e no condado de York? Mas que sorte a nossa! Ah, Mr. Segundos, devemos agradecer-lhe por isso. O senhor estava alerta enquanto nós, os magos de York, dormíamos. Não fosse o seu incentivo, talvez jamais tivéssemos descoberto Mr. Norrell. E estou quase certo de que ele jamais nos teria procurado. É muito reservado. Não nos deu uma só informação sobre o que realizou na prática da magia, nada além do simples fato de que obteve êxito. Creio ser um sinal de modéstia. Mr. Segundos, suponho que concorda que nossa tarefa é clara. Cabe-nos vencer a timidez natural e a aversão ao elogio de Mr. Norrell e apresentá-lo com triunfo a um público mais amplo. Talvez, retrucou Mr. Segundos sem convicção. Não digo que será fácil, acrescentou Mr. Honeyfoot. Ele é muito discreto e não gosta de companhia. Mas haverá de se dar conta de que o conhecimento que possui deve ser compartilhado com outros para o bem da nação. É um cavalheiro, sabe do dever que tem e com certeza haverá de cumpri-lo. Ah, Mr. Segundos, o senhor merece que todos os magos do país lhe façam os melhores agradecimentos por isso. Por mais que Mr. Segundos merecesse reconhecimento, porém, o triste fato é que os magos da Inglaterra formam um grupo de homens curiosamente mal agradecidos. Mr. Honeyfoot e Mr. Segundos até poderiam ter feito a mais importante descoberta no conhecimento da magia dos últimos 3 séculos. Mas e daí? Não houve praticamente ninguém na sociedade de York que, ao saber disso, não tenha tido certeza absoluta de que teria conseguido mais. E na terça-feira seguinte, quando se realizou uma reunião extraordinária da Sociedade Culta dos Magos de York, a maioria de seus membros estava disposta a expressar isso. Às 19 horas da terça-feira, o salão do segundo andar da estalagem Ulster, em Stonegate, estava abarrotado. Aparentemente, a notícia levada por Mr. Honeyfoot e Mr. Segundos atraíra todos os cavalheiros da cidade que já tivessem ao menos passado os olhos num livro de magia, embora York ainda fosse uma das cidades mais mágicas da Inglaterra. Talvez só a cidade de Newcastle do Rei pudesse se vangloriar de ter mais magos. Havia um ajuntamento de magos tão grande no salão da estalagem que por momentos muitos se viram obrigados a ficar de pé, a despeito de os criados não pararem de levar cadeiras para cima. O Dr. Foxcastle conseguiu uma cadeira excelente, alta, preta e com entalhes singulares, e a cadeira, que lembrava muito um trono, as vastas cortinas de veludo vermelho atrás dele e o jeito de ele se sentar com as mãos cruzadas sobre a barriga, tudo combinado lhe dava um ar bastante autoritário. Os criados da estalagem Old Star tinham preparado um excelente fogo na lareira para afastar o frio da noite de janeiro, e em torno dela estavam sentados magos dos mais anciões, ao que parece da época do reinado de George II, ou perto disso, todos envoltos em mantas escocesas, rostos amarelentos e encarquilhados como teias, e em companhia de lacaios igualmente anciões com frascos de remédio nos bolsos. Mr. Honeyfoot os saudou dessa Mr. Honeyfoot os saudou desta forma: "Como vai, Mr. Aptree? Como vai, Mr. Greyship? Vai bem de saúde, Mr. Tunstall? Cavalheiros, que satisfação vê-los aqui. Espero que tenham vindo festejar conosco. Todos os anos que passamos no limbo já se foram. Ah, ninguém melhor do que o Sr. Mr. Aptree e do que o Sr. Mr. Greyship. Sabe como foram aqueles anos, porque viveram muitos deles. Mas agora veremos a magia voltar à Grã-Bretanha como conselheira e patronal. E os franceses, Mr. Tunstall, como reagirão quando souberem? Ora, eu não ficaria surpreso se isso resultasse numa rendição imediata. Mr. Honeyfoot tinha algo mais a dizer no mesmo teor. Preparava um discurso com o qual pretendia levar ao conhecimento de todos os admiráveis benefícios que essa descoberta produziria para a Grã-Bretanha.
mas não teve a oportunidade de pronunciar mais do que umas poucas frases, porque parecia que todos os cavalheiros no salão, sem exceção, não conseguiam mais conter suas opiniões, precisavam comunicá-las com urgência. O Dr. Foxcastle foi o primeiro a interromper Mr. Honeyfoot de seu enorme trono negro. Ele assim se dirigiu a Mr. Honeyfoot. Lamento muitíssimo que o senhor desacredite a magia. Que sei tem em grande consideração, com histórias inconcebíveis e invenções extravagantes, Mr. Segundos, disse, virando-se para o cavalheiro que ele julgava ser o causador de todo o problema. Não sei qual é o costume no lugar de onde vem, mas aqui no condado de York não nos interessamos por quem faz a fama às custas da tranquilidade alheia. Nesse ponto, o Dr. Foxcastle foi interrompido pelas exclamações estridentes e zangadas dos defensores de Mr. Honeyfoot e Mr. Segundos. O próximo cavalheiro que se resolver perguntou por que Mr. Segundos e Mr. Honeyfoot haviam se deixado iludir tanto. Sem dúvida, Mr. Norrell era um louco, em nada diferente de algum desmiolado de olhos arregalados parado numa esquina, berrando que era o Rei Corvo. Um cavalheiro ruivo, em estado de arrebatamento, opinou que Mr. Honeyfoot, Mr. Segundos. Um cavalheiro ruivo, em estado de arrebatamento, opinou que Mr. Honeyfoot e Mr. Segundos deveriam ter insistido que Mr. Norrell deixasse logo a casa e rumasse sem demora para York, em triunfo, numa carruagem aberta, embora fosse janeiro invernal, para que o cavalheiro ruivo pudesse jogar folhas de era em seu caminho. Sétima nota. E um dos homens mais idosos, sentado ao lado da lareira, falou com paixão acerca de uma coisa e outra, mas como era demasiado velho e sua voz bastante fraca, ninguém teve tempo para atentar ao que ele dizia. Havia no salão um homem alto e sensato chamado Thorpe, um cavalheiro com pouquíssimos conhecimentos de magia, mas, tratando-se de um mago, com um raro grau de bom senso, achava que Mr. Segundos merecia incentivo em sua busca por descobrir onde se perdera a prática da magia inglesa, embora, como os demais, Mr. Thorpe não esperasse que Mr. Segundos fosse encontrar a resposta tão cedo. Porém, agora que tinha uma resposta, Mr. Thorpe achava que não deveriam simplesmente rejeitá-la. Cavalheiros, Mr. Norrell disse que é capaz de fazer magia. Muito bem. Sabemos um pouco sobre Norrell. Todos nós ouvimos dizer dos textos raros que ele supostamente coleciona, e só por esse motivo estaríamos errados em rejeitar as afirmações dele sem uma cuidadosa reflexão. Contudo, os argumentos mais fortes em favor de Mr. Norrell são que dois de nossos membros, ambos estudiosos sensatos, visitaram Norrell e voltaram persuadidos. Dirigiu-se a Mr. Honeyfoot. O senhor acredita nesse homem? Qualquer um pode ver em seu rosto que sim. Viu algo que o persuadiu? Não vai nos contar o que foi? A reação de Mr. Honeyfoot à pergunta foi talvez um tanto estranha. Primeiro, lançou a Mr. Thorpe um sorriso de agradecimento, como se tivesse desejado exatamente isto, uma oportunidade para expor os excelentes motivos que tinha para crer que Mr. Norrell sabia fazer magia, e abriu a boca para começar. Em seguida, se deteve, fez uma pausa, olhou em volta como se todos os excelentes motivos que lhe pareceram tão sólidos um instante atrás tivessem se desmanchado na boca, e sua língua e dentes não conseguissem se apoderar de um deles sequer para formulá-lo numa frase racional. Murmurando algo sobre a fisionomia honesta de Norrell. A sociedade de York achou isso pouco satisfatório. Se os membros da sociedade tivessem tido o privilégio de ver a fisionomia de Mr. Norrell, provavelmente o teriam achado ainda menos satisfatório. Mr. Thorpe se voltou para Mr. Segundos e disse: Mr. Segundos, o senhor também viu Norrell. Qual é a sua opinião? Pela primeira vez, a sociedade de York notou a palidez que de Mr. Segundos, e ocorreu a alguns cavalheiros que ele não lhes respondera quando o cumprimentaram, como se incapaz de recompor os pensamentos para então responder. Sente-se indisposto? Perguntou Mr. Thorpe cortesmente. Não, não, murmurou Mr. Segundos. Não é nada. Obrigado.
mas parecia tão aturdido que um cavalheiro lhe ofereceu a cadeira. O outro foi buscar uma taça de vinho das canárias e o cavalheiro ruivo arrebatado, que desejava jogar folhas de era no caminho de Mr. Norrell, alimentou a esperança de que Mr. Segundos estivesse encantado e todos veriam algo extraordinário. Mr. Segundo suspirou e disse: Obrigado. Não estou indisposto, mas na semana passada me senti bastante cansado e lento de raciocínio. Mr. Pleasance me deu a araruta e preparos quentes de raiz de alcaçuz, que não ajudaram. O que não me surpreende, pois creio que a confusão está na minha cabeça. Não me sinto tão mal quanto antes. Se me perguntassem agora, cavalheiros, por que acredito que a magia voltou à Inglaterra, responderia que é porque vi magia sendo feita. A impressão de ter visto magia está muito viva em mim, aqui e aqui. Apontou com o dedo para a testa e para o coração. Entretanto, sei que não vi magia alguma. Norrell não fez magia enquanto estivemos com ele. Por isso suponho ter sonhado com ela. Os cavalheiros da sociedade de York explodiram mais uma vez. O cavalheiro apagado sorriu O cavalheiro apagado sorriu apagadamente e perguntou se alguém via algum sentido naquilo. Então Mr. Thorpe exclamou: Ora, é ridículo ficarmos aqui tentando concluir se Norrell sabe ou não fazer isto ou aquilo. Somos todos criaturas racionais e a resposta é, sem dúvida, muito simples. Vamos lhe pedir que nos faça magia, como prova do que afirma. A ideia fez tanto sentido que por um momento todos se calaram, o que não significava de modo algum que tivessem acolhido a proposta. Vários magos, entre eles o Dr. Foxcastle, não gostaram. Se pedissem a Norrell que fizesse magia, haveria o risco de que de fato a fizesse. Não queriam ver a magia praticada, desejavam tão só ler sobre ela nos livros. Outros opinaram que o papel da sociedade de York era ridículo por realizar tão pouco. No fim, a maioria dos magos concordou com Mr. Thorpe no seguinte: como estudiosos, cavalheiros, o mínimo que podemos fazer é dar a Mr. Norrell a oportunidade de nos convencer. Resolveu-se assim que escreveriam outra carta para Mr. Norrell. Estava bastante claro para os magos que Mr. Honeyfoot e Mr. Segundos haviam tratado muito mal o assunto e que, ao menos em relação a um aspecto, o da maravilhosa biblioteca de Mr. Norrell, agiram de uma forma extremamente tola, porque não foram capazes de apresentar um relato compreensível sobre ela. O que viram? Ah, livros, muitos livros, um número extraordinário de livros? Sim, acreditavam que na ocasião acharam extraordinário. Livros raros? Ah, provavelmente. Tiveram permissão para pegá-los e abri-los? Ah, não. Mr. Norrell não chegara a ponto de convidá-los a tanto. Mas tinham lido os títulos? Sim, claro. Pois então que títulos de livros viram? Não sabiam? Não se lembravam? Mr. Segundos disse que o título de um livro começava com B. Mas esse foi o princípio e o fim da informação. Era muito estranho. Mr. Thorpe tencionava ele mesmo escrever a carta, mas como havia no salão um grande número de magos cuja ideia principal era ofender Mr. Norrell por insolência, esses cavalheiros concluíram que a melhor forma de insultar Norrell seria justamente permitir que o Dr. Foxcastle a escrevesse. E assim foi feito. No devido tempo, ele recebeu uma carta irada. Heartfield Abbey, Condado de York, 1º de fevereiro de 1807. Caro senhor, nos últimos anos fui honrado com 2 cartas dos cavalheiros da Sociedade Culta dos Magos de York, nas quais solicitavam conhecer-me. Recebo agora uma terceira informando-me do desagrado da sociedade. A opinião favorável da Sociedade de York parece tão facilmente perdida quanto achada, e ninguém talvez jamais saberá como chegou a tanto. Em resposta à acusação específica contida na carta, de que exagerei minhas capacidades e reivindiquei poderes que evidentemente não posso ter, limito-me a afirmar o seguinte: há quem prefira atribuir sua falta de êxito a uma falha do mundo em vez de ao conhecimento mediano que tenha, mas a verdade é que a magia é tão exequível nesta era quanto foi em qualquer outra, como comprovei inúmeras vezes nos últimos 20 anos para minha plena satisfação. E qual é a minha recompensa por amar minha arte mais do que qualquer outro, por estudar com mais afinco para aperfeiçoá-la? Taxam-me de fabulista, menosprezam minhas capacidades profissionais e duvidam de minha palavra.
Creio que o senhor não ficará surpreso ao saber que, nestas circunstâncias, não me sinto inclinado a agradar a sociedade no que quer que seja, quanto mais no pedido de demonstração de magia. A Sociedade Culta dos Magos de York reunir-se-á na próxima quarta-feira, e até lá os informarei sobre minhas intenções. Seu criado, Gilbert Norrell. Era tudo desagradavelmente misterioso. Um pouco nervosos, os teóricos da magia esperaram então para ver o que o prático da magia lhes enviaria. O que Mr. Norrell lhes enviou foi nada menos alarmante do que um advogado sorridente, cortês e reverente, um advogado bem comum chamado Robinson, que trajava uma fina roupa preta e finas luvas de peliça, com um documento que os cavalheiros da Sociedade de York nunca tinham visto igual. O texto de um contrato redigido em conformidade com os códigos da lei da magia inglesa havia muito esquecidos. Mr. Robinson adentrou o salão superior da estalagem Old Star às 8 em ponto, parecendo supor que o aguardavam. Mr. Robinson tinha um escritório com 2 funcionários na rua Canney. Inúmeros cavalheiros o conheciam de vista. Senhores, disse Mr. Robinson sorrindo, confesso que este documento é em grande parte obra do meu representado, Mr. Norrell. Não sou especialista em lei taumatúrgica. Quem o é hoje em dia? Mas creio que se cometer um erro, os senhores farão a gentileza de me corrigir. Vários magos de York concordaram compreensivamente com um sinal de cabeça. Mr. Robinson era uma pessoa polida, de tom asseado, saudável e satisfeito com tudo. Brilhava visivelmente, coisa que se esperava em seres mágicos ou anjos, mas que era um tanto desconcertante no advogado. Mostrou-se muito respeitoso com os cavalheiros da Sociedade de York, porque, embora nada soubesse de magia, achava que magia devia ser algo difícil, que exigia grande concentração mental. Contudo, a humilde profissional e a autêntica admiração pela sociedade de York, Mr. Robinson acrescentou a vaidosa satisfação de constatar que aqueles cérebros monumentais deveriam agora interromper por um momento suas reflexões sobre assuntos esotéricos e escutá-lo. Pôs uns óculos de ouro sobre o nariz, acrescentando outro pequeno fulgor à sua pessoa reluzente. Mr. Robinson disse que Mr. Norrell se comprometia a fazer uma demonstração de magia num determinado lugar e numa determinada hora. Cavalheiros, espero que não se oponham à exigência do meu representado de marcar uma hora em um lugar. Os cavalheiros não se opuseram. Será então na sexta-feira daqui a 2 semanas. Oitava nota. Mr. Robinson disse que, caso não conseguisse fazer magia, Mr. Norrell retiraria publicamente a afirmação de que era um prático da magia, ou um mago de fato, prometendo jamais voltar a fazer tal afirmação. Não é necessário ir tão longe, observou Mr. Thorpe. Não queremos puni-lo. Desejávamos apenas pôr à prova sua afirmação. O sorriso brilhante de Mr. Robinson se ofuscou um pouco, como se ele tivesse algo muito desagradável a transmitir e não soubesse bem como começar. Um momento, disse Mr. Segundos. Ainda não fomos inteirados do outro lado do contrato. Não fomos inteirados do que ele espera de nós. Mr. Robinson assentiu com a cabeça. Aparentemente, Mr. Norrell pretendia que todos os magos da Sociedade de York assumissem o mesmo compromisso que ele. Em outras palavras, se tivesse êxito, eles deveriam, sem mais cerimônias, desfazer a Sociedade Culta dos Magos de York e jamais voltar a utilizar o título de mago. Afinal, disse Mr. Robinson, nada mais justo, pois Mr. Norrell teria comprovado ser o único mago no condado de York. E teremos uma terceira pessoa, uma representação independente para avaliar se a magia foi feita? Perguntou Mr. Thorpe. Mr. Robinson pareceu intrigado com a pergunta. Esperava que o desculpassem caso tivesse passado uma ideia equivocada. Não desejava ofender quem quer que fosse por nada neste mundo, mas julgava que todos os cavalheiros ali presentes fossem magos. Ah, sim. Assentiu a sociedade de York. Todos eles eram magos. Portanto, afirmou Mr. Robinson, de certo saberiam reconhecer magia quando a vissem. De certo ninguém ali estaria mais bem qualificado para tal.
Um cavalheiro quis saber que tipo de magia Norrell pretendia fazer. Mr. Robinson foi todo desculpas polidas e explicações rebuscadas. Não poderia esclarecer, não sabia. O caro leitor se aborreceria com a enumeração dos vários e tortuosos motivos pelos quais os cavalheiros da Sociedade de York acabaram por assinar o contrato de Mr. Norrell. Muitos o fizeram por vaidade, tinham declarado publicamente não acreditar que Norrell fosse capaz de fazer magia. Tinham-no desafiado também publicamente a fazê-la. Portanto, em tais circunstâncias teria sido tolice mudar de ideia, ou ao menos assim pensaram. Mr. Honeyfoot, de sua parte, assinou precisamente por acreditar na magia de Mr. Norrell. Mr. Honeyfoot esperava que Mr. Norrell ganhasse reconhecimento público com a demonstração de poderes e continuasse a empregar a magia para o bem da nação. Alguns cavalheiros viram-se impelidos a assinar diante da sugestão, originada de Norrell e de algum modo transmitida por Robinson, de que não provariam ser magos verdadeiros se não o fizessem. E então, cada um dos magos de York assinou o documento que Mr. Robinson levara. O último foi Mr. Segundos. Não assino, disse. A magia é a minha vida, embora Mr. Norrell tenha razão em dizer que sou um pobre estudioso. O que farei quando atirarem de mim? Silêncio. Ah! Exclamou Mr. Robinson. Bem, quer dizer, o senhor tem certeza de que não quer assinar o documento? Não vê que todos os seus colegas assinaram? Vai ficar muito isolado. Tenho certeza, respondeu Mr. Segundos. Obrigado. Bem, disse Mr. Robinson, neste caso admito que não sei ao certo como proceder. Meu representado não me instruiu quanto ao que fazer se apenas alguns cavalheiros assinassem. Consultarei o meu representado amanhã cedo. Ouviu-se o Dr. Foxcastle comentar com Mr. Hart ou Hunt, que mais tarde uma vez, ouviu-se o Dr. Foxcastle comentar com Mr. Hart ou Hunt, que mais uma vez o recém-chegado criara um mundo de problemas para todos. 2 dias depois, porém, Mr. Robinson visitou o Dr. Foxcastle com uma mensagem que dizia que nessa ocasião especial Mr. Norrell não se importaria de fechar os olhos à recusa de Mr. Segundos em assinar. Levaria em conta que o contrato fora firmado por todos os membros da Sociedade de York, exceto Mr. Segundos. Na noite anterior a que Mr. Norrell faria a magia, nevou em York, e pela manhã a sujeira e a lama da cidade haviam sumido, substituídas por um branco imaculado. O som de cascos e passos era abafado, as próprias vozes dos cidadãos de York estavam alteradas por um silêncio branco, que absorvia todos os sons. Mr. Norrell marcara de manhã bem cedo. Os magos de York, sozinhos em suas casas, tomavam café da manhã. Observavam em silêncio o criado servir o café, cortar os pãezinhos quentes, trazer a manteiga. A mulher, a irmã, a filha, a nora ou a sobrinha, que em geral se ocupavam dessas pequenas tarefas, ainda dormiam. E as agradáveis conversas domésticas das mulheres, que os cavalheiros da sociedade de York fingiam menosprezar tanto e na verdade constituíam um suave e ameno refrão da música diária, estavam ausentes, e as salas em que esses cavalheiros tomavam o café da manhã estavam diferentes do dia anterior. A escuridão do inverno se fora, substituída por uma luz temível, o sol de inverno refletido inúmeras vezes pela neve que cobria o chão. Havia um ofuscamento de luz na toalha de linho da mesa. Os botões de rosa que decoravam as lindas xícaras de café da filha pareciam quase dançar na superfície. Raios de sol irradiavam da cafeteira de prata da sobrinha e as pequeninas pastoras sorridentes de porcelana da nora se transformavam em anjos reluzentes. Era como se a mesa tivesse sido posta com prata e cristal encantados. Mr. Segundos, espiando pela janela do terceiro andar no pátio da hospedaria Lady Peckett, pensou que talvez Mr. Norrell já tivesse feito a magia e pronto. Um estrondo ameaçador soou no alto, e ele recolheu a cabeça rapidamente, escapando da neve que de súbito desabou do telhado. Mr. Segundos não tinha criados, assim como não tinha esposa, irmã, filha, nora ou sobrinha. Mas Mistress Pleasance, a senhoria, era madrugadora.
Nas últimas 2 semanas, muitas vezes ela o ouvira suspirar debruçado sobre livros e esperava animá-lo com um café da manhã que consistia em 2 arenques grelhados na hora, chá e leite fresco, pão branco e manteiga num prato de porcelana azul. Com a mesma intenção generosa, sentou-se para conversar. Ao notar que lhe parecia muito desanimado, exclamou: Ah, não suporto esse velho. Mr. Segundos não dissera a Mistress Pleasance que Mr. Norrell era velho. Todavia, ela assim o imaginava, baseando-se no que Mr. Segundos lhe contara. Achava uma espécie de avarento que acumulava magia em vez de ouro. Mas à medida que a narrativa avançar, deixarei que o leitor julgue a legitimidade desse retrato do caráter de Mr. Norrell. Assim como Mistress Pleasance, sempre achei que avarentos fossem velhos. Não sei dizer por que assim deveria ser, uma vez que, de certo, existem avarentos jovens como velhos. Quanto à questão de Mr. Norrell ser ou não ser velho, ele era o tipo de homem que já é velho aos 16 anos. Mistress Pleasance continuou. Quando vivo, Mr. Pleasance costumava dizer que ninguém em York, homem ou mulher, sabia assar um pão que se igualasse ao meu. E outras pessoas também foram bastante gentis a ponto de dizer que nunca na vida tinham comido um pão tão bom. Mas sempre mantive mesa farta por amor à coisa bem feita. E se um desses estranhos espíritos das fábulas da Arábia saísse deste bule de chá agora e me oferecesse 3 desejos, creio que não seria muito maldosa se tentasse impedir que outras pessoas assassem pão. Se o pão delas fosse tão bom quanto o meu, eu não me magoaria, até daria parabéns. Vamos, experimente um pedaço, disse, empurrando na direção do hóspede um prato cheio do pão renomado. Não me agrada ver o senhor assim tão magro. Vão dizer que a Hattie Pleasance perdeu seus dons domésticos. Meu senhor, gostaria que não ficasse assim tão abatido. Não assinou o documento pérfido e, quando os outros cavalheiros forem obrigados a ceder, o senhor ainda vai persistir. E tem uma grande esperança, Mr. Segundos, de que vai fazer descobertas importantes, e então talvez esse tal de Mr. Norrell, que se acha tão esperto, fique feliz de aceitá-lo como parceiro e assim acabe por se arrepender de seu tolo orgulho. Mr. Segundos agradeceu. Mr. Segundos sorriu e agradeceu. Mas não acredito que isso aconteça. Minha principal dificuldade será a falta de petrechos. Tenho poucos e, quando a sociedade se dissolver, bem, não sei que destino darão aos livros, mas duvido que me sejam doados. Mr. Segundos comeu o pão, bem como o falecido Mr. Pleasance e os amigos dele afirmavam, e os arenques, e tomou o chá. A capacidade da refeição de apaziguar um coração conturbado fora maior do que imaginara, pois percebeu que se sentia um pouco melhor. Estando assim fortificado, vestiu sobretudo, pôs o chapéu, o cachecol, as luvas, e saiu pelas ruas, triturando a neve sob os pés em direção ao lugar que Mr. Norrell designara para os prodígios do dia. Estando assim fortificado, vestiu sobretudo, pôs o chapéu, o cachecol, as luvas e saiu pelas ruas, triturando a neve sob os pés, em direção ao lugar que Mr. Norrell designara para os prodígios do dia da Catedral de York. Espero que o leitor esteja familiarizado com uma antiga catedral inglesa, caso contrário, creio que a importância da escolha de Mr. Norrell por esse lugar, em especial, lhe passará despercebida. É importante entender que numa cidade antiga com catedral, a antiga igreja não é um edifício construído entre muitos outros. É um edifício diferente de todos em proporção, beleza e solenidade. Mesmo nos tempos modernos, quando uma cidade antiga está suprida de todos os acessórios das edificações urbanas, salões de assembleia e reunião, e York tinha um bom sortimento deles, a catedral se sobrepõe, testemunha da devoção dos antepassados. É como se a cidade contivesse algo maior do que a si mesma. Quando as pessoas estão envolvidas em suas tarefas, na confusão das ruas estreitas, por certo perdem de vista a catedral, mas depois a cidade se abre e de repente ali está ela, muitas vezes mais alta e mais ampla do que qualquer outro edifício, e as pessoas então se dão conta de que chegaram ao coração da cidade e de que todas as ruas e ruelas, de algum modo, levam até lá, a um lugar de mistérios mais profundos do que qualquer Mr. Norrell poderia conhecer.
Eram esses os pensamentos de Mr. Segundos ao entrar no átrio e parar diante da enorme e taciturna sombra azul da face oeste da catedral. Pouco depois, chegou o Dr. Foxcastle, deslizando com autoridade, ao contornar a esquina como um navio negro e portentoso. Ao avistar Mr. Segundo, seguiu rumo ao cavalheiro e o cumprimentou com um bom dia. O senhor, disse o Dr. Foxcastle, faria a gentileza de me apresentar a Mr. Norrell? É um cavalheiro que eu desejaria muito conhecer. Com toda a satisfação, senhor, respondeu Mr. Segundos, olhando em volta. O tempo fizera as pessoas ficarem em casa e apenas uns poucos vultos escuros andavam apressados no campo branco que se estendia defronte à enorme catedral cinza. Eram cavalheiros da sociedade de York, ou padres e assistentes da catedral, sacristãos e bedéis, subchantres. O tempo fizera as pessoas ficarem em casa e apenas uns poucos vultos escuros andavam apressados no campo branco que se estendia defronte à enorme catedral cinza. Eram cavalheiros da sociedade de York, ou padres e assistentes da catedral, sacristãos e bedéis, subchantres, prebostes, varredores de transepto e afins que receberam ordens dos superiores para enfrentar a neve e cuidar dos serviços da igreja. Nada me agradeceria mais, senhor, disse Mr. Segundos. Do que lhe fazer esse favor? Mas não estou vendo Mr. Norrell. Entretanto, havia uma pessoa. Uma pessoa estava parada na neve, sozinha, diante da basílica. Alguém moreno, não exatamente digno de respeito, que observava Mr. Segundos e o Dr. Foxcastle com ar de grande interesse. Os cabelos desgrenhados caíam sobre os ombros como uma queda d'água negra. Tinha um rosto forte e magro, ligeiramente torcido, como a raiz de uma árvore, um nariz comprido e fino. Embora a pele fosse bastante pálida, algo tornava seu rosto moreno, talvez a negrura dos olhos ou a proximidade dos cabelos pretos, folhosos e compridos. Pouco depois, a pessoa caminhou em direção aos dois magos, esboçou uma reverência e pedindo que o desculpassem pela intromissão. Disse-lhes ter sido informado de que eram cavalheiros que ali se encontravam com o mesmo propósito que ele, disse se chamar John Childermast, a ser o procurador de Mr. Norrell em certos assuntos. Não revelou mais. Tenho a impressão, disse Mr. Segundos pensativamente, de que o conheço. Creio que o vi antes. Algo mudou no rosto escuro de Childermast, mas esvaneceu num segundo, e teria sido impossível dizer se fora uma carranca ou um riso. Veio com frequência a York para tratar de assuntos de Mr. Norrell, senhor. Talvez tenha me visto em alguma livraria da cidade. Não, retrucou Mr. Segundos. Eu o vi, imagino. Onde? Não importa, vou lembrar daqui a pouco. Childermast ergueu uma sobrancelha, como a dizer que duvidava muito. Mas Mr. Norrell por certo virá ou não? Mas Mr. Norrell por certo virá, não? Perguntou o Dr. Foxcastle. Pedindo desculpas ao Dr. Foxcastle, Childermast respondeu que acreditava que Mr. Norrell não viria. Não acreditava que Mr. Norrell tivesse algum motivo para vir. Ah! Exclamou o Dr. Foxcastle. Então ele admite, não é? Ora, muito bem. Pobre cavalheiro. Imagino que se sinta fazendo papel de tolo. Pois bem. Em todo caso, foi uma tentativa digna. Não guardamos rancor algum por ele ter tentado. O Dr. Foxcastle sentiu um grande alívio por não ter de presenciar magia, e isso o tornava generoso. Childermast pediu desculpas novamente ao Dr. Foxcastle. Receava ter sido mal entendido. Mr. Norrell de certo faria magia. Faria em Heartfield Abbey, e os resultados seriam vistos em York. Cavalheiros não apreciam, disse Childermast ao Dr. Foxcastle, afastar-se do conforto da lareira, a não ser quando necessário. Atrevo-me a dizer que o senhor pudesse ver parte do evento de sua própria sala de estar. Não estaria aqui no... Atrevo-me a dizer que se o senhor pudesse ver parte do evento de sua própria sala de estar, não estaria aqui no frio e na umidade. O Dr. Foxcastle suspirou fundo e lançou a John Childermast um olhar que dizia que o considerava muito insolente.
Childermass não pareceu se intimidar com a opinião que o Dr. Foxcastle tinha dele. Até pareceu se divertir com ela, e disse: Senhores, chegou a hora. Tomem seus lugares na igreja. Estou certo de que lamentariam perder alguma coisa quando há tanta expectativa em torno dela. 20 minutos depois haviam se passado, e os 20 minutos haviam se passado, e os cavalheiros da Sociedade de York já estavam em fila na catedral pela porta do transepto sul. Vários deles olhavam em volta antes de entrar, como se dando um afetuoso adeus ao mundo que não sabia ao certo se tornariam a ver.